Muito bem, gente. Vamos falar hoje de um assunto muito importante na questão da disciplina no nosso desenvolvimento da nossa piedade. Hoje eu quero falar com vocês sobre confissão, confessar pecados. Pode parecer fácil, mas não é. E por que não é fácil? Por causa do nosso coração, que é enganoso, um coração que não gosta de se expor, não gosta de dizer que está errado, não gosta de confessar os erros, né? Não gosta de submeter a uma verdade, gosta de se iludir. Então, lembra-se que o teu coração ele é pecaminoso, o teu coração é mau. Tá? Esse é um ponto importante. A teologia cristã ela tem se perdido um pouco com essa realidade do pecado humano, da maldade humana. Hoje tem se desenvolvido muito a questão da graça barata, do amor, do envolvimento, do perdão, aquela coisa bonita, mas tem se perdido o lado tenebroso do pecado, o lado feio, o lado ruim, o lado em que não é mostrado nos filmes, nas novelas, né? Ou até mesmo em muitas igrejas. É o lado da pedofilia, do aborto, né? Do vício, do adultério, das mentiras, o pecado humano, que é algo feio. E para que a gente não chegue nesse ponto de dar vazão a esses pecados, nós precisamos, pela graça de Deus, abrir nosso coração para que Deus transforme ele. E a confissão é uma maneira pelo qual Deus, nós damos autoridade para que Deus ele possa, autonomia, para que Deus possa mudar, transformar, gerar um coração novo em nós. Entende? Quando a gente nos deparamos com a nossa realidade, e aceitamos a nossa realidade, a gente começa a perceber que a gente não precisa ficar se escondendo. Nós somos pecadores, somos maus, né? Não devemos confiar na nossa simpatia, na nossa alegria, nas nossas máscaras, tá? Muito bem, eu quero ler alguns textos que é bem conhecido de vocês, mas que revela muito sobre a nossa realidade. Então vamos lá. Eu separei aqui Romanos capítulo 3, verso 23, muito conhecido, que diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Essa é a versão nova transformadora que para mim é muito ao ponto, né? A versão que talvez você conhece é aquele, porque todos pecaram e todos carecem, né? Carecem da glória de Deus. Mas olha que tradução bem ao ponto aqui. Nós não alcançamos o padrão de glória, de perfeição, porque todos somos pecadores, tá certo? Outro texto que nos ajuda a entender sobre a nossa realidade. 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, querido, é mais ou menos assim. Você tem uma dívida imensa na mercearia da esquina. Só que agora você recebe uma fortuna. E agora que você vai lá para comprar produtos e você começa a pagar tudo à vista e não fica devendo mais nada. Ou seja, tudo que você compra está pagando. Mas você não paga você não paga a dívida passada, né? Então veja, é a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, ele é o único que pode pagar ou apagar, né, as dívidas passadas, presentes, e a que você vier a acontecer e você confessar, ele pode te perdoar, né? Mas muitos tentam viver a vida cristã tentando se justificar no sentido de viver boas obras, fazendo tudo certinho, guardando toda a lei, achando que a fidelidade de hoje apaga pecados do passado. E não. A fidelidade de hoje, a vitória de hoje, não garante o futuro, a vitória do futuro, né? E também não apaga e não te dá vitória pelo passado. É só através do sangue de Cristo, só através da graça de Cristo, que é possível perdoar pecados passados, presentes e aqueles que você vier a cometer e confessá-los. Tá? Então, isso é muito importante que você entenda. Tá? A nossa realidade, você que está me assistindo, não importa a idade.
Você pode ser um recém-nascido, ou você tem 90, 100 anos. Os dois são pecadores iguais. Mas como assim, pastor? O bebê acabou de nascer, sim, acabou de nascer e é pecador. E carece da glória, e não está no padrão de Deus. Então a gente tem, quando a gente fala de criança, a gente tende a achar que por ser criança, ela é inocente, ingênua, não tem pecado. Mas é pecadora. E aqui você precisa entender o seguinte: não existe níveis de amor de Deus para com o pecador. Deus ama você e ponto. Deus, não há nada que você faça de bom que faça com que Deus te ame mais. E não há nada que você faça de ruim para que Deus te ame menos. O amor de Deus, ele é incondicional. Está entendendo isso, querido? Então, você precisa aceitar isso. Isso é bíblico, é uma promessa. Ele te ama. Ponto final. Então, não são seus pecados que vão te dar descrédito diante de Deus, mas é a sua atitude diante dos pecados que vai fazer com que você se afaste desse amor. Entende? Então, veja só, o amor de Deus, ele não é condicional, mas o perdão é condicional. Por isso, da importância da confissão. Então, hoje eu quero ajudar você a responder 3 perguntinhas, tá? 3 perguntinhas básicas, né? Então, a primeira pergunta: por que devemos confessar? Por quê? Por que eu devo confessar? Qual o benefício que eu tenho de confessar pecados? Se for pecados ocultos, secretos, para que falar sobre isso? Né? Por que não manter em segredo? Segunda pergunta: para quem confessar? Para quem eu devo confessar? Só Deus, o Espírito, Jesus, o Pai, o Filho, as pessoas? Para quem eu devo confessar os meus pecados? E a última é: como confessar? E eu vou te dar de maneira prática como fazer isso, tá? Então vamos tentar responder a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: por que devemos confessar? E aí eu vou para os textos bíblicos para a gente poder ver aqui as provas, né? Vamos para Isaías. Eu quero ler com vocês Isaías 59, nessa versão mesmo, versos 1 e 2. Olha que lindo, olha que lindo. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Tá? Maldades aqui você pode traduzir como pecados, tá? Iniquidades. Por causa de seus pecados, ele, na referência a Deus, se afastou e já não os ouvirá. É claro que aqui é um contexto de Isaías falando para Jerusalém, para Israel, pelos seus pecados, né? E ele começa a descrever como que estava a situação daquele lugar. Olha só, suas mãos estão manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado, seus lábios estão cheios de mentiras e a sua boca transborda de corrupção. Então, era a situação do povo naquele momento. Era um momento em que o povo estava se entregue ao pecado. E Isaías está falando, ó, são os teus pecados que estão te separando de Deus. E é interessante, e Deus, ele fala assim, o braço do Senhor não é curto para te ajudar, ele não está surdo para não te ouvir. A questão é que são vocês, o problema está com vocês, não com Deus. Deus sempre foi Deus, agora vocês não. Tá? Então, a primeira pergunta é: por que devemos confessar nossos pecados a Deus? Porque Deus há de nos perdoar. Deus há de nos perdoar. Tá? Outro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Salmos, e é um salmo muito bonito. Salmo 32, tá? Eu uso aqui que é bem rapidinho, gente, mas se você tiver habilidade para procurar na sua Bíblia e ler, é muito bom, tá? Salmo 32, olha só, na versão nova transformadora. Então a pergunta é: por que eu devo confessar? E olha, nós vamos extrair algumas lições aqui, tá? Preste atenção. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Está falando sobre perdão. Feliz é aquele que tem o perdão dos pecados, né? O que mais? Diz o seguinte: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Olha lá. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Olha só o salmista dizendo: dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão.
Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Tá? Então, aqui é um salmo, é uma música, né? Um hino, posso dizer assim. Olha que bonito, ele confessou e diz que ele confessou e Deus perdoou. Né? Aí tem outros conselhos aqui. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Está falando assim, enquanto há tempo de confessar, faça, né? Faça, confesse, para que depois não piore a situação, não piore a situação. Pois é meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Olha que coisa bonita. Né? Não sejam como um cavalo ou uma mula, olha só, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. Né? O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado do que, gente? Amor. Olha quantos benefícios de confessar o pecado. E olha só, portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Gente, é uma aula. O Salmo 32, dá para fazer uma mensagem magnífica, né? Do antes e o depois, o que ele fez, o que Deus fez por ele, como ele estava e como ele ficou. Olha que impressionante. Então, eu vou te dar aqui algumas razões por que você deve confessar o pecado. Ó, anotei aqui, ó. Primeiro, porque, como eu falei, o amor de Deus não é condicional. Deus, ele te ama, ponto. Porém, o perdão de Deus ele é condicional. Ele é condicional. E Deus só dá o perdão quando você, então, confessa, quando você pede. Ok? Então, confessar o pecado traz perdão. O que mais? Traz paz de espírito e de consciência. Né? Diz que a mão do Senhor pesava sobre ele. É a nossa consciência pesada. Vai dizer para mim que você nunca sentiu isso, por ter feito algo e ficar pensando, remoendo, se justificando lá dentro e tentando achar outra solução, fugindo, vai assistir um filme, coloca música no ouvido e vai para tentar fugir. É a mão do Senhor pesando. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que cometeu algum pecado e não sabe como confessar. E isso está tirando a paz, o sossego. Então, querido, Deus falando com você agora, é um momento de libertação, tá bom? Então vamos lá, calma aí que eu vou te ajudar, tá? Outra coisa, quem confessa, né, traz saúde, saúde física, diz que ele gemia de dor. Porque veja, quando a cabeça, como que é? É doente, padece o corpo, mente doente, não, o que é? Depois você entendeu, né? A cabeça está doente, o corpo todo padece, né? Mais ou menos essa expressão aí. E hoje em dia vocês percebem que as doenças psicossomáticas, elas estão ganhando aí força, né? A pessoa está com um problema na cabeça e isso gera toda uma dor, um problema físico. Né? Que mais? E quem confessa tem alegria. Portanto, se alegrem, né? Gritem de alegria. Então, olha quantos benefícios traz para você quando você confessa. Tá bom, pastor, entendi que eu tenho que confessar. É algo bom, é algo saudável, é algo bíblico. Isso é bom. Tá, agora, para quem confessar? Primeiro, se você pecou contra Deus, então você tem que confessar os pecados para Deus. Tá? Aliás, todo pecado se inicia contra Deus, depois para o próximo. Por exemplo, sei lá, eu menti para o meu irmão. Eu pequei contra o meu irmão. Ok, mas primeiro você pecou contra Deus, porque quem é o autor da lei é Deus. Então você transgrediu a lei de Deus e ofendeu o teu irmão mentindo para ele, tá? Então todo pecado primeiro ofende a Deus, tá? Depois o próximo. Mas enfim, se você pecou contra Deus, claro, peça perdão para Deus. Tem outro nível. Tem perdão para os irmãos, né? Eu quero ler esse texto. Esse texto é um texto assim que às vezes é mal compreendido por alguns aí. Eu vou lá para Tiago. Vamos lá, Tiagão. Tiago, capítulo 5, 14.
Preste atenção aqui, tá, do que está falando sobre confessar pecado uns aos outros. Diz assim, ó, alguém está doente? Então está falando sobre doença, tá? Lembre-se que naquela época não tinha médico, não tinha hospitais, então a fé era um instrumento que era muito utilizado. Não estou dizendo que não é utilizado hoje, mas Deus hoje nos dá recurso através do remédio, tratamento, enfim. Mas olha só, alguém está doente? Chame os presbíteros, os anciãos da igreja, né? Para que venham e orem sobre ele e unjam com um óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé, olha só, curará o enfermo. Então está falando sobre doença, tá bom? Doença. Eu já ungi várias pessoas, né? Fiz a unção. Alguns, pela graça de Deus, curaram, outros, infelizmente, descansaram no Senhor, né? Mas esse tipo de situação aqui de Tiago não é só por quando a pessoa está prestes a morrer, mas em qualquer momento é possível fazer. A pessoa está doente, né? Já foi feito o tratamento, já foi feito aquilo que era humanamente possível, e é pedido, então, que faça uma oração de fé dessa maneira aí. E diz assim, ó, e o Senhor restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado, né? Agora, olha só, ele termina dizendo o seguinte, ó, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados, não perdoados, tá? Curados, porque a intenção aqui é de cura. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O que você está querendo dizer aqui? Quando a gente comete pecados contra os irmãos, o irmão, você deve ir lá pedir perdão para ele, confessar o pecado para aquele irmão que você cometeu o pecado. Porque existe um problema que é a tal da fofoca. Então, por exemplo, eu errei com o irmão X. E aí, falei, puxa vida, eu não estou tendo coragem de ir lá falar com o irmão X, eu vou falar com o irmão Y. E aí confesso o meu pecado, o pecado que eu cometi contra o irmão X. Aí o irmão Y fica sabendo do negócio e acaba levando para o irmão A ou irmão B, e aí vira fofoca. Então, querido, se você pecou contra um irmão seu, de alguma maneira você foi injusto, desonesto, mentiu, fez algo para ele, você precisa procurá-lo, né? E pedir o perdão, confessar o pecado. Mas, pastor, eu fiz isso e a pessoa não quis me perdoar. Ele tem todo o direito dele de perdoar ou não perdoar. Não cabe você exigir, porque você confessou o pecado e quer que a pessoa te perdoe. Não é isso. Mas qual é o teu papel? O teu papel é ir lá pedir perdão e confessar o teu erro e pedir o perdão. Se a pessoa vai dar o perdão para você, é outra história. Mas o teu papel, você tem que fazer isso. Peça perdão para Deus, porque você transgrediu a lei dele ao ofender o próximo, e depois vai e procura ele. Isso faça em particular. Claro, se você quiser uma testemunha, né? Você quer levar uma pessoa de confiança para esse momento, é um momento sadio, né? De ter uma testemunha que você está confessando, que você está se submetendo, você está reconhecendo. Isso é bonito, né? Ok? Agora acontece o seguinte: pecados cometidos contra Deus se confessa no particular. Tá entendendo aqui? Não cabe você ficar falando para todo mundo os teus pecados contra Deus. Isso não te leva a nada. Tá bom? A Bíblia não fala para você expor seus pecados para todo mundo, para a congregação, os pecados que você cometeu contra Deus. Isso não é sadio, tá? Então, se você cometeu pecado contra Deus, confesse para Deus em silêncio. Ok. Você cometeu um pecado contra um amigo em forma particular, confesse em modo particular. Mas, se você cometeu esse pecado de forma pública, perante toda a congregação, o que se espera de você é que você reconheça também e peça perdão, confesse o teu pecado de forma pública. Entendeu? Se o teu pecado ele trouxe transtorno, trouxe opróbrio, foi algo assim que afetou muitas pessoas, então seria muito bonito da tua parte você confessar de forma pública o teu pecado e pedir perdão em público. Entendeu? Coisas em particulares se resolvem de forma particular. Coisas ao público se resolvem no público. Tá? Eu já vi pastores, né? Pastores que adulteraram. Eu sou um exemplo, tá? Não estou dizendo que eu achei bonito da parte desse pastor, né? Ele pegou num sermão, um sermão de domingo, ele não é adventista, é de outra religião. Ele fez um sermão lindo sobre pecado, confissão. E perante a congregação, ele pega e entrega. Falou, eu, a partir de hoje,
eu não sou mais pastor desta igreja, porque eu trouxe opróbrio para a igreja, porque eu fiz isso, 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 isso. E a comunidade, assim, ficou surpresa, né? Porque se espera a perfeição do pastor, se espera que ele seja o cara, né? E só que a congregação, pela humildade dele, pela simplicidade e sinceridade, isso trouxe mais nem tanto constrangimento, mas uma empatia, uma simpatia do povo para com ele. Uma empatia, né? Foi bonito isso. O pecado, gente, todo mundo comete pecado, e não existe pecadão e pecadinho, todos são pecados. Um simples comer fruto, tocar no fruto, trouxe toda essa desgraça. Então, não queira você dizer que um pecado é maior que o outro. Eu acho estranho, né? Porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, para um homossexual, e por ser homossexual, a gente olha, por exemplo, uma prostituta, por ser adúltera, nossa, uma adúltera, mas você mente, é pecado da mesma forma. Então nós criamos status para os pecados, né? Então tome cuidado com isso. Todos nós estamos abaixo do padrão da glória de Deus. É isso que o texto diz, certo? Muito bem, e agora, para finalizar, a terceira perguntinha. Como confessar os pecados? Então vamos lá, primeira dica. Ore a Deus. Ore a Deus para que Deus sonde o teu coração. Isso aqui, gente, é muito sério. Até nas nossas orações, nós somos medíocres, somos egoístas, somos, como posso dizer, vaidosos. Então, faça como Davi, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Nesse momento, é excelente o silêncio. Feche os teus olhos em silêncio com Deus, peça, Senhor, sonde meu coração, investigue. E pegue as tranqueiras que está aí e mostre para mim, Senhor. Mostre. Me ajude a confrontar com o erro. E Ele vai fazer isso. Então, silencie as vozes externas e peça para Deus, Senhor, sonde meu coração, porque eu nem sei como dizer, nem sei se cometi pecados. E a gente tem essa arrogância em dizer que a gente não cometeu pecados, né? Tem alguns que não cometeu. Então, sonde, peça, Senhor, mostre para mim meus erros. Mostre meus erros. Ok? Feito isso, o segundo passo, então, é refletir sobre o seu dia, sobre as suas ações, o seu comportamento. Refletir sobre o que os outros têm falado sobre você, sobre as tuas atitudes, seu comportamento, sobre tudo. Comece a ponderar que você possa estar errado em alguma coisa. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente parte para uma discussão e nem parte do pressuposto que a gente pode estar errado. E você precisa fazer esse exercício com Deus. Então, ore a Deus, peça para Deus te mostrar e comece a refletir sobre as ações do seu dia a dia, o que as pessoas falam para você, né? Porque, veja, se uma pessoa fala que você é um cara, sei lá, que não é de confiança, aí chega outra pessoa e fala que você parece que está mentindo. Então, peraí. Então, são duas pessoas aí falando a mesma coisa, né? Tem um que fala para você que você é uma pessoa muito bruta, você fala muito palavrão. Aí chega outra pessoa e fala mesmo. Então, avalie isso aí, né? Então, reflita sobre essas atitudes. Terceiro ponto. Quando Deus te mostrar, você começar a refletir as suas atitudes, pare de se justificar. Pare de se justificar. Isso aconteceu muito, né? E às vezes acontece no meu casamento. Meu casamento, gente, eu casei para ser salvo, né? Para ser salvo, para me salvar, posso dizer, porque o casamento tem me ajudado muito, né? E minha esposa falava, amor, você fez isso. Não, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Mas, amor, você fez isso aqui. Não, mas eu fiz isso porque você fez isso, isso, isso. E não leva a lugar nenhum. Essa justificação, essa autojustificação, ficar de alguma forma tentando explicar o porquê você errou e que existe um bom motivo por trás do seu erro, isso é diabólico, querido. Isso é o teu coração humano pecador
corrompido pelo pecado, tentando massagear o seu ego para dizer, você não é tão mal assim, Adriano. Não, você não é mentiroso não, Adriano. Você não é enganador assim, não, você não é ladrão assim com essas pessoas, não. Tem ladrões aí que fazem coisas piores, não, mas você só fez isso, Adriano. Então pare de se justificar. Se um dia a tua mulher olhar para tua cara e falar assim, marido, você fez isso, isso. Você fez isso, isso. Absorva, respire, pondere e confesse. Verdade, amor. Eu fiz isso, isso. Eu fiz isso. Então, como Jesus fala, né? Seja a sua palavra sim, sim, não, não, né? A gente não tem que ficar aí. Esse é um exercício complicado, gente. Não é fácil. Por isso que as disciplinas espirituais ela vem para nos ajudar, nos impulsionar na fé, né? Porque não é fácil. Ixi. Opa, voltou aqui. Tinha encerrado aqui, gente. Deixa eu ver onde foi que parou aqui a minha fala. Muito bem, eu vi que parou aqui o negócio aqui, mas voltou, né? Voltou. Então, essa questão de ficar se justificando, se auto-justificar, né, não é saudável. Então, quando alguém falar um pecado seu, apontar um pecado, ou a consciência falar ao teu coração, ao teu pensamento, então pare, pondere, e se você errou, confesse, não fique se esquivando, tá certo? Muito bem, deixa eu ficar aqui para ver se cai, de repente cai de novo. E o último ponto. Então, eu falei para você, como confessar? Ore a Deus, reflita sobre as suas ações. Terceiro, pare de se justificar. E quarto ponto, confesse os pecados específicos. O que seria isso? Não fique pedindo perdão por atacado, né? Então confesse, Senhor, hoje eu menti para minha esposa. Senhor, hoje eu fui na casa de fulano e roubei tal coisa. Senhor, hoje eu fiz uma ultrapassagem que é errada. Senhor, hoje eu, sei lá, eu cobicei, hoje eu desejei tal coisa. Senhor, hoje eu olhei para uma pessoa de maneira impura. Então você precisa aprender a confessar de maneira específica os teus pecados. Tá? Muito bem. E fazendo tudo isso, eu só quero que você entenda uma coisa. Deus não precisa, é até estranho dizer isso, né? Mas Deus não precisa da tua confissão. Isso não vai melhorar nada com Deus. Deus é Deus, ele não muda. Mas a confissão é bom para você, querido, para atrapalhar você, para te quebrar, para você ser crucificado. Entende? Como Jesus fez. Crucifixão não significa dor, sofrimento. A crucifixão do eu significa renúncia, porque Cristo na cruz do Calvário renunciou a sua vida por nós. A mesma coisa deve acontecer comigo e com você. Renunciar o nosso eu. Renunciar o nosso eu. Então veja, Deus não precisa que você confesse nada, mas você precisa confessar. Isso é uma maneira que Deus tem, a confissão, é a maneira que Deus tem para mudar o teu caráter, para transformar você à imagem e semelhança de Deus. E quero terminar com um texto bem conhecido, um texto importante. Eu vou projetar aqui o texto para que você leia comigo aqui. Ó. Nós vamos ler 1 João, capítulo 1, verso 9. Mas, se, condicional, tá vendo? Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só apenas dá o perdão, mas te dá a força para você ser purificado de toda essa maldade. Então, Deus está esperando que você confesse os seus pecados, porque isso é bom para você. Então, eu te disse aqui, por que devemos confessar? Porque traz alegria, traz saúde, traz paz de consciência e traz perdão. Para quem eu devo confessar? Pecados cometidos contra Deus se confessa contra Deus em particular.
Pecados cometidos em particular com o próximo, se confessa para o próximo. Pecados cometidos em público para o próximo, o ideal é que você confesse em público para o próximo. E como então eu devo confessar? Ore a Deus, peça para Deus mostrar os teus pecados, começa a refletir sobre as suas atitudes, né? Reflita sobre as suas atitudes, pare de ficar se justificando pelos seus erros. E quarto, você deve confessar os pecados específicos. Espero em Deus que isso te ajude a crescer espiritualmente. Reconheça que você é um pecador, e se você é um pecador, você precisa confessar pecados, porque os teus pecados fazem separação de você e entre Deus. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê essa força? Pai querido, não é fácil, meu Deus, renunciar ao nosso eu. De alguma maneira nos sentimos vulneráveis, Pai, quando confessamos os nossos pecados. Porque isso mostra a nossa realidade, né? Isso tira de nós a máscara que colocamos todos os dias, né? Essa máscara da perfeição, do tudo bem, do tudo tá bem, né? Nós queremos aqui, Senhor Deus, pedir força ao Senhor e nos ajude a praticar isso, Pai. Precisamos, entre nós, irmãos, e também, claro, com o Senhor. Nos ajude a ter um coração humilde, aprender a reconhecer os nossos erros e confessar. E principalmente, Pai, que possamos acreditar que o Senhor tem toda a graça para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de todo o mal. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, bom descanso, que a paz do Senhor esteja com vocês e estaremos aí na próxima semana com mais um tema, né? Não sei qual será o outro tema, mas são temas importantes para a nossa vida cristã. Deus abençoe vocês ricamente.